daquilo que é capaz de fazer uma revolução nas vidas e a partir das nossas vidas, uma revolução na sociedade, nas famílias e no mundo onde nós vivemos. E uma das verdades que podem transformar a nossa vida, que transformam o mundo, é justamente o chamado às missões globais. Quando a palavra de Deus fala de ide, missão, de compromisso, de chamado, o alvo é o mundo inteiro. E isso pode mudar completamente as nossas vidas a partir de uma nova perspectiva. Convido os irmãos a lerem comigo o texto que está sendo projetado, o Evangelho registrado por Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. E a palavra de Deus diz assim: os 11 discípulos, Judas já não estava com eles, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Os adolescentes já leram esse texto aqui, e se eu pedisse para eles virem falar decora aqui, eu tenho certeza que fariam, né, Brian? Amém. Muito bem. Nós temos conversado muito, irmãos, ultimamente a respeito de aspectos do ID, o chamado, o mandato de Deus para a sua igreja. E hoje eu gostaria que a gente se concentrasse sobre um aspecto da grande comissão, da missão de Deus para nós, assumidos por Jesus e compartilhado conosco, seus discípulos. E o aspecto é justamente o aspecto mundial, ou o aspecto global dessa missão para a qual nós fomos chamados. A grande comissão de Jesus Cristo, ela tem um alvo, ela tem uma meta, ela tem uma estratégia. E hoje nós vamos observar justamente a meta da grande comissão, que o Evangelho seja oferecido a todos os povos da terra. Nós já cantamos isso, nós já lemos textos da palavra de Deus a esse respeito, e nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Enquanto eu estou falando aqui, e os slides estão passando aqui atrás de mim, de vez em quando os slides vão mostrar algumas informações sobre povos de toda a terra, que nós chamamos de PNA, povos não alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos passar algumas informações e o objetivo é só elucidar, só fazer uma demonstração para os irmãos da situação de algumas regiões, de alguns povos, algumas tribos espalhadas pela terra. Espero que você possa ir acompanhando aí, que não atrapalhe no decorrer da nossa caminhada. Nós temos estudado, nós pudemos perceber que Deus, Ele é profundamente apaixonado, Ele é profundamente comprometido com um propósito, o propósito de manifestar a sua glória. E assim, manifestando a sua glória, Ele recebe a adoração de todos os povos da terra. E quando os povos adoram a Deus, há plenitude de alegria, há o prazer verdadeiro, há a satisfação plena, porque estão diante do bem mais valioso, que é o próprio Deus. Nós temos visto como Deus, durante toda a história, desde a criação, o chamado do seu povo, Jesus, os apóstolos, a igreja, tudo coopera para que a glória de Deus seja manifestada em todos os povos da terra. Sendo assim, portanto, as missões globais, as missões mundiais, têm o objetivo de unir os povos, unir gente de todos os lugares, de todas as línguas, em um único canto de adoração ao nosso Deus.
E assim esses povos encontrarão a verdadeira alegria e transbordarão em louvor, um louvor de todas as línguas, de todas as cores, de todos os tipos de vestimenta, de todas as culturas. Um coral cantando em todas as línguas possíveis e imagináveis, adorando a Deus. Região coral desse, Arlete? Vozes de todo mundo? Só Deus mesmo para conseguir consumar o seu propósito, e certamente Ele irá, como nós veremos mais adiante. O Salmo 96, versículo 3, que nós lemos também no momento do louvor, a palavra de Deus diz, chamando o seu povo: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Em Romanos capítulo 9, versículo 17, Paulo escreve que Ele realiza as suas obras poderosas na história com um objetivo: para que o seu nome seja anunciado por toda a terra. Toda a intervenção de Deus na nossa vida, na história da humanidade, na história da igreja, tem um objetivo: que o seu nome seja anunciado, que a glória de Deus seja reconhecida em toda a terra. Dessa maneira, o que motiva os discípulos a fazerem a missão, a participarem da missão, é o mesmo que eles buscam como resultado da missão: adoração. Vou repetir: o que motiva um discípulo de Jesus a se envolver na missão e o que ele busca na missão são a mesma coisa: a adoração. Nós adoramos, e isso é o combustível, porque nós desfrutamos de Deus e queremos que todos os povos da terra também o adorem. A adoração, portanto, ela é o combustível e ela é o alvo da missão de Deus, da missão de Jesus, dada a cada um de nós. E se existem missões, se existe a necessidade de missão, é justamente porque em algum lugar da terra não existe adoração. Missões existem porque adoração não existe. Enquanto tiver um povo da terra que ainda não tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, de multiplicar discípulos para Jesus Cristo, o propósito não está completo. Ainda não há adoração, então é necessária a missão. E é por isso que cristãos do mundo inteiro, ao longo da história da igreja e da humanidade, entregaram as suas vidas, entregaram seus bens, com sua família ou sozinhos, foram a lugares longínquos, talvez selvagens, violentos, para que lá pudesse haver adoração a Deus. E quando eles estavam em missão, eles provaram do maior gozo, da maior alegria, porque enquanto buscavam adoração a Deus, eles mesmos tinham a oportunidade de conhecer o Deus da missão. O Salmo 22, versículo 17 diz assim: eles se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias da terra. Esse salmo é um salmo que lembra a missão do povo. Nós não estamos em missão para convencer as pessoas, mas o próprio Deus diz que eles hão de se converter, que os confins da terra, os lugares mais longínquos e distantes, também tem pessoas que adorarão ao Senhor. E aí eu convido que nós leiamos mais um texto, que é o texto de João, capítulo 10, Evangelho registrado por João, no capítulo 10, versículo 16, para a continuidade deste momento. A palavra de Deus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, palavras de Jesus Cristo, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos ler todos juntos esse texto? Podemos? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas,
elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Se a adoração de todos os povos é o nosso combustível para a missão e é também o alvo, conforme o propósito do próprio Deus, então a palavra de Jesus Cristo, ela nos dá razões, nos dá certezas que devem encher a nossa vida de confiança, de convicção de que o propósito de Deus certamente vai se cumprir. E nós somos privilegiados por poder participar desse propósito. Como primeiro ponto, eu gostaria de pensar a respeito desse texto que nós lemos. A primeira afirmação de Jesus: tenho outras ovelhas. Jesus tem outras ovelhas. Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem outras pessoas, além daquelas que já foram convertidas por obra do Espírito Santo. Ainda existem pessoas que são ovelhas de Jesus Cristo, mas que ainda não foram achegadas ao seu aprisco, não fazem parte do seu rebanho. Cristo tem pessoas além daquelas já convertidas, ou seja, Cristo tem pessoas além de nós, além da nossa igreja, além de todos aqueles que hoje professam o nome de Jesus. Cristo ainda tem pessoas que Ele chama de suas ovelhas. E é possível que alguns, usando equivocadamente a doutrina da predestinação, possam imaginar que então a missão ela é desnecessária. Se Jesus disse que Ele já tem essas ovelhas, já pertencem a Ele, mas isso é um erro de perspectiva em relação ao que significa a predestinação. Na perspectiva bíblica correta, a doutrina da predestinação não é um pretexto para ficarmos parados, porque um dia o mundo há de se converter, mas a doutrina da predestinação é a certeza de que a missão para a qual nós fomos chamados alcançará êxito. A doutrina de que Deus tem pessoas que ainda não foram alcançadas, mas que pertencem a Ele. É a convicção que nos leva a sair dos nossos lugares, da zona de conforto, a orar por missões, a investir em missões, a enviar missionários a todos os cantos da terra. Porque nós não temos dúvida, Deus já escolheu, Ele tem, a palavra de Deus diz: eu ainda tenho ovelhas, eu preciso trazer também essas. E essa missão foi dada a cada um de nós, discípulos de Jesus Cristo. Muitos dos maiores missionários da história da igreja, eles compreendem e adotam a doutrina da predestinação. A maior parte dos missionários que foram para a África, para a China, para a Índia, para os lugares mais longínquos, criam com convicção de que Deus tem os seus escolhidos. E isso fez eles enfrentarem, inclusive, a morte, para cumprir aquilo que Deus já determinou. E o testemunho dessas pessoas sempre foi de maior alegria, de maior satisfação em meio às dificuldades que vinham, porque Jesus estava com eles, como Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. O próprio apóstolo Paulo, um dos grandes missionários da igreja de Jesus Cristo, diante das dificuldades que se apresentavam a ele, quando ele pregava em Corinto, ele foi encorajado por essa verdade. Nós vemos em Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10, escrito assim: certa noite Paulo, ele teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, ninguém te ousará fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. A convicção para que Paulo continuasse enfrentando as dificuldades, os naufrágios, as prisões, as cobras que o picaram, era a certeza de que Deus tinha pessoas aonde Deus o estava enviando. Ainda tem ovelhas que não são desse aprisco, diz o Senhor, e essa é uma promessa cheia de esperança para aqueles que sonham como Deus. Por favor, não entendam que Deus sonha porque Ele dorme, tá bom? Aqueles que
tem o mesmo desejo que Deus de ver todos os povos da terra se entregando em verdadeira adoração. Jesus diz: tenho ovelhas que não são desse aprisco, e nós somos chamados a ir ao encontro dessas ovelhas, não pela nossa força, não pela nossa capacidade de persuasão, mas por aquilo que Deus já determinou, são minhas. Um segundo ponto, ainda no texto que nós acabamos de ler: há ovelhas de Jesus espalhadas fora do aprisco. E essa expressão, ovelhas não deste aprisco, implica que existem vidas que pertencem a Jesus Cristo, mas que ainda não se tornaram parte do seu povo redimido, do seu povo que Ele chamou para adoração. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 51, 52, Jesus explica uma palavra profética que foi dita por Caifás, que era então o sumo sacerdote da época. Jesus escreveu a respeito do que Caifás disse. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou o que estava para acontecer, que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, os filhos de Deus que ainda estão dispersos. A morte de Jesus Cristo, segundo o próprio apóstolo João escrevendo o seu evangelho, ela é entendida como o sacrifício definitivo para todos os povos, para aqueles que são o povo de Deus espalhado pelo mundo. E Jesus diz: eu preciso também trazer estes. O ponto então de encorajamento na estratégia missionária global é que existem filhos de Deus dispersos, que não estão juntos neste momento e que precisam ser ajuntados. Eles não estão todos aglomerados em grandes centros cristãos espalhados pelo mundo, não estão ocupando grandes templos, participando de convenções evangelísticas. Não, estão espalhados em todo canto da terra, talvez vivendo em uma região em que o evangelho de Jesus Cristo é proibido, em que não há uma Bíblia na sua língua que ele possa ler, em que o nome de Jesus não faz o menor sentido, porque não faz parte da sua cultura. O ponto de encorajamento é que este povo não alcançado também tem ovelhas, filhos de Deus, que precisam ser ajuntados para Ele. Em Apocalipse, João expressou isso, naquela visão que ele tem, da seguinte maneira, Apocalipse 5:9: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus tem pessoas, seus filhos espalhados por todo o mundo, pertencem a Ele, e a missão é ir ao encontro deles e reuni-los para a adoração a Deus. Os filhos de Deus resgatados certamente serão encontrados em todos os povos não alcançados ainda pelo Evangelho. E isso é um grande incentivo para que possamos levar adiante a tarefa missionária global. Porque Jesus veio e Ele nos chama para falar ao nosso vizinho, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Mas Jesus não disse só isso. Ele disse: vão por todo o mundo, anuncie o Evangelho a todas as nações, até que todos os povos o adorem. E a Bíblia diz: então virá o fim. Existe uma tarefa remanescente, alcançar aqueles povos que ainda não têm capacidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o nosso grande incentivo, que em todo lugar do mundo há pessoas que pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um terceiro ponto, ainda no texto que nós lemos, é que o próprio Jesus está comprometido com essas ovelhas que estão
distantes. O Senhor se comprometeu em trazer suas ovelhas perdidas para casa, e Ele vai fazer isso. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Ele as trará. E sabe como Ele está fazendo isso? Sabe como Ele vai concluir essa obra? Através de mim, através de vocês, através da igreja. Nós acabamos de cantar essa música enquanto ofertávamos para missões. Nós somos os trabalhadores, nós somos os pés, os olhos, as mãos, a boca que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 18, e também depois no versículo 20 e 21, Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E é assim que nós somos enviados, continuamos a missão de Cristo em obediência, vivemos debaixo de um mandato. E como eu tenho conversado com os adolescentes na escola dominical, mandato é diferente de tarefa. Mandato é diferente de uma obrigação que eu tenho que cumprir, porque faz parte da minha responsabilidade. Mandato é algo pelo qual se vive. Mandato é algo pelo qual se entrega e se conduz toda uma vida. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Nós comemos e bebemos todos os dias. Nós precisamos disso para viver. Ou seja, a obediência a Deus ela é diária. Nós precisamos disso para viver, assim como Jesus disse. E olha que coisa mais maravilhosa. Nesse espírito de obediência ao mandato de Jesus, na certeza de que a vontade de Deus vai se cumprir ajuntando as suas ovelhas, Jesus ainda diz assim em João 17, 20, em oração, falando com Deus, ele fala: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Olha a oração de Jesus Cristo, orando por nós e orando por aqueles que ainda crerão, pela nossa palavra, pelo nosso testemunho. Da mesma maneira como a voz de Jesus chamou os primeiros discípulos, lá na Palestina, no primeiro século, foram os lábios de Jesus que os chamaram. Ainda hoje, Jesus continua chamando discípulos, as suas ovelhas, mas agora essa proclamação vem através dos nossos lábios, intencionalmente envolvidos com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Somos nós que falamos, mas é Jesus quem chama as suas ovelhas, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Reconhecendo a voz do seu pastor, elas virão até Ele. É por isso que a missão não falha. É por isso que a missão, com toda a dificuldade humana que se coloca diante dela, nunca parou e nunca vai parar, até o dia em que todos os povos tenham a oportunidade de conhecer o seu Senhor e o seu Salvador. Assim é quando o Evangelho é pregado fielmente no poder do Espírito Santo. Não é meramente palavra de homem, de convencimento humano, mas é o próprio Senhor chamando as suas ovelhas através de nós. Outra forma de dizer isso é que ainda hoje o Evangelho é tão verdadeiro e tão poderoso quanto foi nos tempos de Jesus, quanto foi nos dias dos grandes avivamentos da história da humanidade. Porque o próprio Jesus disse isso, que se nós crermos nele, obras como as dele nós faremos e obras maiores ainda. Bilhões de pessoas ainda precisam se entregar a Jesus Cristo, ouvir o seu Evangelho e reconhecer a voz do seu pastor. E isso acontece porque é o próprio Jesus que chama as ovelhas que já pertencem a Ele. E pela sua graça, Ele escolheu dar a nós essa missão, esse privilégio. Podemos ter ânimo, podemos ter esperança, porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. E é debaixo dessa autoridade
que a igreja é enviada a falar de Deus para todos os povos. Para a gente caminhar para a conclusão, as ovelhas virão, elas vão vir, é o que Jesus diz, elas ouvirão a minha voz, elas vão ouvir a voz de Jesus. Nenhuma ovelha de Jesus Cristo pode recusar de modo definitivo o seu chamado. Nenhuma ovelha de Jesus Cristo é capaz de negar aquilo que Deus já determinou na eternidade. E esse é todo o argumento que nós precisamos para mergulhar as nossas vidas, para mergulhar os nossos recursos, para devotar as nossas orações em um grande propósito. O propósito que é maior do que eu, que é maior do que nós, que é maior do que a igreja. O propósito de que todos os povos da terra sejam alcançados e prestem a Deus adoração para a sua alegria, para o seu gozo eternamente. De todas as motivações mais sinceras e verdadeiras que possam encher o nosso coração em amor pelos povos que ainda não foram alcançados, de todas as motivações, a maior delas é a esperança, a certeza de que essas nações ouvirão a voz do seu pastor. Assim foi na história bíblica no Novo Testamento, assim tem sido por toda a história do cristianismo. Vemos relatos de missionários, pioneiros em terras longínquas, distantes e muitas vezes completamente fechadas, vivendo grandes avivamentos, não apenas 1, 2, 3, 10, milhares de pessoas se entregando a Jesus, porque naqueles povos existem ovelhas que pertencem ao rebanho do nosso Senhor e que elas precisam ouvir o Evangelho. Mas a tarefa ainda não está concluída. A tarefa ainda precisa caminhar para o seu desfecho. Ainda há ovelhas espalhadas pelo mundo que precisam ouvir, através de nós, o chamado do seu pastor. E nós somos o povo, as ovelhas que já estão aqui, por quem Jesus ora. Nós temos o privilégio de ser aqueles já alcançados, de ter a Bíblia em nossa língua, não apenas em uma versão, nem em 10, em quase dezenas de versões no nosso idioma, em áudio, em vídeo, em texto, no celular, impressa, pelo rádio, pela internet, pela televisão. Nós somos privilegiados, mas esse privilégio não deve nos acomodar, porque ainda há muito a ser feito. Ovelhas do nosso Senhor estão espalhadas por tribos, línguas e nações, por clãs, em lugares distantes, isolados geograficamente, isolados politicamente, mas que certamente ouvirão quando a voz do seu pastor for ali proclamada. O privilégio que nós temos não termina quando nós somos acolhidos no aprisco do bom pastor. O nosso privilégio, ele ganha contornos de missão, porque somos nós que agora vamos ao encontro dessas ovelhas, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até que todos os povos o adorem. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, Deus, eu gostaria de clamar ao Senhor pelo Teu perdão, Pai, porque eu mesmo, por muitos e muitos anos, sentindo-me privilegiado pela graça do Senhor, permaneci simplesmente neste lugar maravilhoso, perfeito, adorável que é a Tua presença, que é a igreja, que são os encontros. E enquanto isso há povos espalhados pelo mundo, Senhor eterno,
precisando que cheguem até eles missionários levando a palavra de Deus, o evangelho da salvação. E o Senhor, ó Deus, deu a nós essa missão, Pai. E por vezes nós temos visto essa missão talvez com desdém, não sei, ou mesmo como algo que pertence a outros e não a nós. Mas, Senhor, nós reconhecemos pela Tua palavra que o privilégio, a missão é nossa, Senhor. E eu peço que o Espírito Santo de Deus, que um dia nos convenceu do nosso pecado e nos levou a Jesus Cristo, esse mesmo Espírito faça arder em nós uma chama, Deus, para ver reunidos definitivamente os povos, das ovelhas que estão espalhadas, mas que pertencem ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a moldar o nosso coração, a mudar a nossa mente, a nossa perspectiva para o Teu propósito, porque os nossos sonhos, ó Pai, são pequenos demais, são restritos e limitados, mas o propósito do Senhor é eterno e certamente vai se concretizar. Ajuda-nos, Deus. Queremos orar também, ó Pai, por tantos e tantos povos que ainda não foram alcançados, povos que têm uma fração muito pequena de pessoas convertidas que ainda são incapazes de multiplicar a mensagem. Senhor, nós vimos aqui alguns desses povos, mas são milhares, ó Deus. Que em nome de Jesus a Tua igreja entenda a necessidade de enviar, de investir, de orar por esses povos, para que todos eles tenham o mesmo privilégio que nos foi dado, de conhecer o poder da sua salvação, o Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, que entregou sua vida para que nós pudéssemos desfrutar eternamente do Senhor. Abençoa, Deus, esses povos, abre as portas, derrama a Tua provisão, Pai, usa as nossas vidas, para que muito em breve, aquilo que o Senhor planejou na eternidade seja uma realidade, vista por nossos olhos. Abençoa-nos dessa maneira, Pai, nós clamamos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar